Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para mais uma aula de VBA aqui no canal e na aula de hoje eu vou te mostrar como a gente pode ler informações de um arquivo de texto, puxar para dentro do Excel utilizando o VBA. E o arquivo que a gente vai ler é esse arquivo aqui com várias e várias linhas, tudo dividido aqui por vírgulas. A gente vai aprender a pegar todas essas informações, colocar aqui no Excel bonitinho, separado por coluna, do começo ao fim. Se você quiser aprender, já sabe, é só assistir a aula até o final. Agora, antes de a gente começar, lembra que essa planilha que eu estou usando está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui em mostrar mais e pegar essa planilha. E como você está interessado em VBA, eu vou te deixar um mini curso gratuito, que é um mini curso de compilação de planilhas, onde a gente ensina vários dos conceitos que a gente está vendo aqui. É muito útil também, vai estar aqui na descrição gratuito para você. Dito isso, bora começar o conteúdo da aula de hoje. Beleza, como eu tinha falado, o arquivo que a gente vai ler é esse daqui, ó. Deixa eu até dar um pouquinho de zoom para vocês verem o que está escrito. Eu tenho, várias colunas aqui separadas por vírgulas e as informações aqui de cada uma das linhas, só que eu tenho isso num bloco de notas, o que é muito comum de acontecer. Se você já pegou isso no trabalho, você não é o único, tem várias empresas que utilizam aí TXT para transportar informações, para puxar, quando você exporta de algum lugar vem em TXT. Isso acontece e quando isso acontece, às vezes é bem chatinho de trazer para o Excel. Vou te mostrar como é que a gente pode fazer isso utilizando o VBA. Beleza? Aquele é o arquivo que a gente vai utilizar. Vamos agora abrir o nosso código. Para fazer isso, Alt F11, abrimos aqui e esse código simplesinho vai puxar tudo aquilo para a nossa planilha, mas aqui já é o gabarito. Vou criar um do zero com você. Como é que a gente faz isso? Inserir módulo. Beleza, o que eu fiz aqui? Abri um espaço em branco para a gente poder criar o nosso código. Ah, Diego, mas a gente podia chegar aqui no módulo 1, onde a gente já tinha, e criar uma outra macro aqui embaixo, não podia? Podia, sem problemas. Eu só vou separar aqui para a gente não ficar dando aquela espiada no gabarito ali, para a gente ir criando à medida que a gente for precisando das informações. Beleza, primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai criar uma nova macro. Nome da macro e depois a gente dá um Enter. Qual que vai ser o nome da macro que lê um arquivo de texto? A gente pode colocar ler arc texto. Beleza. Enter, Enter, tá aqui. Nome da macro, abre e fecha parênteses, end sub. Tudo que tiver aqui no meio é o que vai ser executado toda vez que eu rodar a minha macro chamada ler arc texto. Show de bola. Vamos ver os passos que a gente precisa seguir para pegar as informações que estão neste bloco de notas e jogar aqui na minha planilha, que neste exato momento está em branco. Beleza. Vamos aqui voltar para o nosso VBA. Primeira coisa que eu tenho que falar para o VBA é: qual é a localização do seu arquivo de texto? Então, aonde no seu computador está esse arquivo de texto? Eu preciso do caminho completo dele. Vamos buscar. Chegar aqui, na minha pasta, tá aqui, canário.txt. É o nome do meu arquivo, que é um arquivo TXT. Clica nele, vem em início, copiar caminho, que você vai guardar todo o caminho por extenso desse seu arquivo. Ou seja, todas as pastas, mais o nome do arquivo e a extensão dele no final. Volta lá no seu VBA, voltei pouco, show de bola. E vamos guardar essa informação aqui pra gente. A gente precisa deixar isso armazenado, porque a gente vai precisar abrir isso depois. Eu vou precisar falar pro VBA. VBA, abre esse arquivo de texto, puxa as informações dele, fecha o arquivo de texto e depois a gente vê como é que a gente trata isso no Excel. Beleza? Como eu guardo informações dentro do VBA ou dentro de qualquer outra linguagem de programação? Utilizando variáveis. Variáveis são nomes que armazenam informações, valores, datas, números, células, objetos, várias coisas. Nesse caso eu vou armazenar um texto, que é o quê? O caminho desse meu arquivo. É um texto que vai estar lá, entre aspas, vai estar escrito C barra, o nome do usuário do computador barra, pasta, e no final, canário.txt, que é o caminho que vai variar. No meu computador é um caminho, no seu computador é um outro caminho. E lembra, esses arquivos aqui que a gente está utilizando, você tem acesso a isso. E para aproveitar, como eu estou te disponibilizando tudo isso gratuitamente, lembra de deixar o seu like no vídeo, que ajuda bastante a gente. Mas beleza, temos aqui o nosso caminho, vamos colocar ele dentro de uma variável então. Recapitulando, variável é um nome que armazena alguma coisa. Qual é o nome que você pode dar a essa variável? Qualquer nome. Posso chamar de variável de Diego, só que não é muito intuitivo. Eu posso colocar caminho, arc, de caminho, arquivo, igual a Ctrl V. O que eu estou fazendo aqui? Eu colei aquele arquivo que eu tinha, aquele caminho que eu tinha copiado aqui nessa pasta. Então, cliquei, copiar caminho, vim aqui, nome da variável igual a o que ele vai receber. Então, essa linha se lê dessa forma. A variável caminho arc recebe esse texto. Como é que eu sei que é um texto? Porque ele está entre aspas, a gente sabe que é um texto. Perfeito.
Beleza, falamos para o VBA aqui onde está o arquivo. Vamos abrir esse arquivo. A gente vai fazer o seguinte, ó. Open, que significa abrir. Eu coloco o caminho, e aí a gente não vai colocar o caminho por extenso, a gente pode colocar variável. Caminho arc for input. Então a gente vai utilizar ele como fonte de informações. E aqui eu coloco as o nome que eu vou dar para ele. Para eu não precisar ficar chamando ele pelo nome extenso dele, eu coloco assim, ó, hashtag 1. Toda vez que eu me referir a 1, o VBA vai entender que eu estou falando do arquivo que está no caminho arc. Beleza. Dou um enter aqui, tá lá, bonitinho. Ele vai abrir o arquivo que está nesse caminho e ele vai pegar ele para puxar as informações dele e o nome dele seria o codinome dele aqui, seria esse hashtag 1. O hashtag ele ignora, ele só lembra desse 1 aqui. Perfeito. E aqui, toda vez que a gente abre um arquivo, a boa prática lá no final a gente fazer o quê? Close, e a gente coloca hashtag 1, que era o codinome dele. A gente coloca aqui, ó, abre ele como 1, fecha ele, que seria o 1. Show de bola. A gente só abriu e fechou, não fez nada até agora. Como é que eu puxo as informações dele? Os arquivos de texto, a gente consegue puxar as informações de linha por linha. Então, primeiro, eu pego a informação dessa linha, depois dessa linha, depois dessa linha, essa e por aí vai. Como é que a gente faz isso? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que percorrer todas as linhas desse meu arquivo de texto. Então, ó, ele vai ler primeira linha, segunda, terceira, quarta, até o quê? Até a última linha desse meu arquivo de texto, que é a linha, cadê? Deixa eu ver. Tá, é mais fácil descer aqui porque tem várias linhas. Ele vai chegar até essa linha. Então, o que eu vou falar? VBA, enquanto você não terminar esse arquivo, enquanto você não chegar ao fim deste arquivo de texto, continua lendo cada uma das linhas. Beleza, vamos fazer isso então. Como é que eu falo para o VBA isso que eu acabei de falar para você em português? Eu falo o seguinte, ó. Do until, que significa faça até. Do seria faça, until é até alguma coisa acontecer. Então, faça até alguma coisa acontecer. O que é essa coisa? O arquivo terminar. Chegar no fim do arquivo. E como é que eu digo isso? Como é que eu escrevo essa condição? EOF, abre parênteses, 1, fecha parênteses. Opa, fecha parênteses. O que é EOF, Diego? End of file. O que significa end of file? É o final do arquivo. Então, quando você chegar no final do arquivo número 1, lembra que a gente chamou o nosso arquivozinho de 1? O que ele faz? Ele vai parar de executar essa estrutura de repetição. Agora, nessa aula a gente não vai entrar no detalhe na estrutura de repetição. Lógico que eu vou te explicar ela, mas a gente não vai fazer exemplos dela e várias coisas. Se você quiser, lembra aqui, ó, cardzinho, a gente vai te deixar como sugestão esse vídeo de do until, que é uma das estruturas de repetição, vai te deixar de for também, de while, de várias estruturas de repetição, que aí você vai ter exemplos práticos lá. Agora, tô te recomendando aqui vídeos do canal, várias coisas para você continuar aprendendo VBA. Faz o seguinte, deixa a sua inscrição aqui no canal, se inscreve, clica no botãozinho vermelho, clica no sininho, que aí você não perde nenhum dos vídeos que a gente tem aqui no canal de Excel, VBA, Power BI e muitas outras coisas que a gente coloca por aqui. Dito isso, bora continuar aqui o conteúdo. Então, o que eu falei? Recapitulando. Do until end of file 1. Significa o quê? Faça até chegar no final do arquivo 1. Beleza. Todas as estruturas no VBA, você deve estar percebendo que ela tem um começo, tem um final. A gente abre um arquivo, a gente fecha um arquivo, a gente abre a estrutura de repetição e a gente fecha ela. Como é que a gente fecha o do until? Com loop. Então, tudo que tiver aqui, ó, nesse meio, entre isso e isso daqui, ele vai executar quantas vezes? Até chegar no final do arquivo 1. E lembra que ele vai passar daqui para cá sempre que ele andar uma linha. Então, ó, ele vai executar tudo que eu quiser para a primeira linha. Depois, para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima. Por aí vai. Até quando? Até ele chegar no final do arquivo. Chegou no final do arquivo, acabou. E o que ele vai fazer? Vai fechar o arquivo. Agora sim, vamos pegar as informações de cada uma das linhas e puxá-la para dentro do VBA, que até agora a gente não fez isso. O que eu vou fazer? Enter, para a gente ter espaçozinho aqui para trabalhar, e vou usar indentação. Indentação mesmo, é esse o nome certinho, que nada mais é do que o tab, que a gente usa aqui, ó, tab, para jogar as informações ali para a direita, para deixar a estrutura do nosso código mais legível, mais compreensível para quem estiver lendo esse código. Algumas linguagens de programação têm a indentação por obrigação, então você é obrigado a utilizar a indentação em algumas estruturas. No VBA, ela é opcional, mas é muito interessante utilizar para o seu código ficar mais organizado. Beleza, então, ó, Enter, joguei aqui para o lado. Como é que eu falo que eu quero ler a informação de uma das linhas do meu arquivo de texto? Eu tenho que fazer o seguinte, line,
que a gente trata de linhas, input, hashtag 1. O que eu acabei de falar? Lembra que a gente trabalha com linhas no arquivo de texto? Então, ó, eu vou pegar a linha e eu vou usar como input o nosso arquivo 1. E aí ele vai pegar a primeira linha. Por quê? A gente acabou de começar essa estrutura de repetição. E aí eu tenho que dar vírgula e eu tenho que dizer aonde que ele vai guardar a informação dessa do input 1. Input, lembra que é a fonte das informações, e a linha ele vai pegar a linha dessa primeira, a primeira linha do meu arquivo de texto. Onde que eu vou guardar essa informação? Em uma variável. E a gente pode chamar ela de qualquer coisa. Lembra que variáveis funcionam muito bem com nomes intuitivos para você lembrar o que ela faz depois. Valor, lim, de valor, linha. Show de bola. O que ele fez aqui? Ó? Pegou o arquivo 1, pegou a primeira linha, pegou o conteúdo dela e jogou nessa variável. Agora, o que eu tenho que fazer? Pegar e mostrar qual que é o valor dessa minha primeira variável para eu saber se está direitinho, se ele está pegando certinho. Como é que eu posso fazer isso? Posso jogar ela direto no meu Excel? Posso. A gente faz isso daqui a pouco. Antes disso, eu vou querer mostrar uma caixinha de mensagem dizendo qual é o valor dessa primeira linha daí, para a gente vendo quais são os valores que ele vai pegando. Então vamos fazer o seguinte, como é que eu mando uma caixa de mensagem no meu VBA? MSG Box, Message Box, que é uma caixa de mensagem aqui. Abro parênteses, coloco ali, ó, valor lim, que é o que eu quero que seja exibido nessa minha caixa de mensagem. Fecha parênteses, perfeito. O que ele vai fazer? Recapitulando. Guardei aqui o caminho arquivo, abri o arquivo, falei para ele, ó, VBA, faz do começo até o fim desse meu arquivo. O que eu quero que você faça? Pegue cada uma das linhas, jogue o valor na variável valor linha e me mostre esse valor linha. Aí depois vai para a próxima, mostra de novo, vai para a próxima, até terminar. Terminou, fecha esse arquivo. Vamos ver como é que isso está funcionando. Primeira coisa que a gente tem que fazer, salvar a planilha. Ó. Pum, salvei ali, Ctrl B, para a gente não perder o que a gente está escrevendo aqui. É muito importante ficar salvando a sua planilha. Agora eu vou executar esse código. Como é que eu vou executar esse código? Eu tenho duas formas de fazer isso. Primeiro, F5 ou clicando no play. O que ele vai fazer? Vai ler isso daqui do começo até o fim, ele vai terminar o código de uma vez só. Só que não é isso que eu quero. Eu quero ir passo a passo, linha por linha, para você ver o que está acontecendo nesse código. Como é que eu faço isso? Para ir direto, F5, para ir aos poucos, F8, que ele vai linha por linha. Então vamos lá no F8. Ó. F8, lógico, se não funcionou nem F5 nem F8 para você, é só você clicar no FN também. Vai ser FN, F5, FN, F8. Beleza. F8, repara o que acontece. Ele fica amarelinho na linha que ele vai executar assim que eu clicar F8 de novo. Então, ó, F8, beleza. Agora, variável caminho arc, dá uma olhada. Caminho arc igual a vazio. Faz sentido, porque a gente ainda não colocou nenhum valor dentro dela. Quando eu dou F8, repara, caminho arc igual a o que eu acabei de colocar que ela ia receber. Vamos abrir o arquivo de texto, ó. F8, abriu o arquivo de texto. Pô, Diego, mas ele não abriu, não fez nada aqui, a gente não tá vendo isso daí. Abriu mesmo? Abriu. Ele só não está visível, mas ele abriu. O VBA tá pegando essas informações. Aí vamos lá. Faça até o final do arquivo 1. O que eu quero fazer? Pegar o valor da primeira linha e colocar nessa variável. Repara, valor lim tá vazio, porque a gente ainda não executou essa linha. F8, dá uma olhada. Tenho a informação da primeira linha lá na variável. Aí agora, ó, F8, data filial, tá aqui bonitinho na minha caixa de mensagem. Ok, o que ele vai fazer quando ele vier no loop? Vai subir e vai executar a mesma coisa de novo para a próxima linha, para a próxima, até quando? Até ele terminar o arquivo de texto que a gente está trabalhando. Aí ele fecha o arquivo e acabou. Ó, vou passar mais algumas para você. Ó. F8, pegou a primeira linha. Ó. Dá uma olhada aqui. Ó. C1712. C1712 é a primeira linha. Vamos dar um F8 no Message Box, tá lá, direitinho. F8, F8, F8. C1895. C1895, ele tá indo linha por linha direitinho. Vou voltar para cá e vou pausar esse meu código. Pum, deu um stop nele, ele terminou. Por que eu fiz isso? Porque senão ele ia ficar mandando caixa de mensagem para cada uma das linhas, e são mais de 3.000 linhas, então ele ia ficar com várias caixas de mensagem, a gente não precisa disso. Ao invés disso, o que eu vou fazer? Vou colocar essas informações lá no meu Excel, que era o que a gente queria lá de início. Como é que eu vou fazer isso? Ao invés de escrever essa linha, eu vou deixar ela comentada. Como é que eu faço isso? Ó, apóstrofe, plique, aspas simples, mesma coisa, é esse símbolozinho daqui, ó, coloca antes do texto. Aí dá uma olhada, ele fica verdinho. O
que acontece quando o texto está verdinho? O VBA ignora isso daqui, ele passa batido por ele, ele não vai ler, porque está comentado. Beleza, não vou mostrar a informação numa caixa de mensagem, vou colocar no meu Excel, numa célula do meu Excel. Então vou colocar aqui, ó, na célula que está na coluna A, que é a primeira coluna do Excel, e está na linha 1. Como é que eu faço isso? Cells 1,1, linha 1, coluna 1, ponto velho. Então o valor da célula que está na linha 1 e na coluna 1 vai receber o quê? O valor daquela minha linha. Onde é que eu tenho isso? Na minha variável valor lim. Show de bola. Dá uma olhada no que vai acontecer. Na primeira vez que a gente passar por isso daqui, eu vou colocar essa informação aqui, ó, na minha primeira linha, beleza? Na segunda vez que eu for passar naquela estrutura de repetição, ele vai pegar essa informação e vai colocar onde? Exatamente na mesma célula. Então eu nunca vou ter várias informações, eu vou estar só colocando uma informação em cima da outra, eu vou estar sobrepondo essas informações e no final de tudo eu vou ter o quê? Só a última linha. É isso que a gente quer? Não. Então o que eu tenho que fazer? Além de colocar as informações no meu Excel, eu tenho que colocar uma informação e depois eu tenho que fazer o quê? Ir para a próxima linha. Coloco a informação, vou para a próxima linha. Mais uma informação, próxima linha e por aí vai. Eu não posso simplesmente colocar a informação sempre na mesma linha. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar uma outra variável que vai sendo dinâmica, ela vai aumentando de valor. Então, ó, preenchi aqui, aí o que eu vou fazer? Vou para a próxima linha. Preenchi, próxima linha. Como é que eu faço isso? Assim, ó. Antes da gente começar a nossa estrutura de repetição, dá um nome aí para sua variável. E eu dou um nome sempre muito intuitivo. Se é uma linha, eu vou chamá-la de lim ou linha, do jeito que você preferir. Igual a 1. Por que 1, Diego? Porque a gente sempre começa na linha 1. Se no seu Excel você quer começar na linha 3, é só você colocar aqui linha igual a 3. Não faz diferença nenhuma. Show de bola. Agora, ao invés de a gente cadastrar as informações na célula que está sempre na linha 1 e na coluna 1, eu vou cadastrar as informações que estão na linha lim e na coluna sempre a coluna 1. Diego, do jeito que está aqui, ó, linha igual a 1, então aqui significa 1,1. Perfeito, ele vai preencher aqui. Como é que eu faço para, ó, preencheu. Na próxima vez que ele passar aqui, que ele não preencha na linha 1, mas preencha na linha 2. Ou seja, eu quero adicionar 1 à minha variável linha. A gente faz da seguinte forma. Lim, a variável linha, vai receber o quê? O valor que ela já tinha anteriormente, que era o valor dela mesmo, mais 1. Como assim, Diego? Você colocou que ela recebe ela mesma mais 1? Sim. Dá uma olhada. O VBA não tem esse problema, e as linguagens de programação não tem esse problema da... Cara, ela está recebendo ela mesma, vai bugar isso daqui. Se você fizer isso no Excel, isso buga, dá aquela famosa referência circular. Mas, em linguagem de programação, o código é sempre lido aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, o que ele vai fazer? Quanto que vale a linha? 1. 1 mais 1, quanto? 2. Ah, agora sim, ele vai pegar 2 e vai colocar dentro de linha. Na próxima vez que passar, ó, linha estava valendo 2. Quanto é que é isso daqui? 2. 2 mais 1, 3. Então, linha vai valer 3. Então, toda vez que ele passa por essa instrução aqui, o que acontece? Ele incrementa 1 na variável linha. Olha como é que vai funcionar. Na primeira vez, ele vai preencher na célula que está linha 1, coluna 1. Aí ele vai fazer o quê? 1 mais 1, 2, linha virou 2 agora. O que ele vai fazer? Preencher nessa linha. Incrementa 1, preencher nessa e depois, e por aí vai até o final do nosso arquivo de texto. Vamos testar isso daqui, ó. Vou salvar a planilha, ó, Ctrl B, vou apertar um F5, ó. F5, tá carregando, terminou. Vou voltar aqui na minha planilha, dá uma olhada. Temos aqui todas as informações que a gente tinha lá no nosso TXT dentro da nossa planilha, porque ele foi sempre incrementando as linhas e colocando as informações ali. Agora, uma coisa que você deve ter percebido também é que na nossa planilha a gente tem todas as colunas numa mesma coluna, ó. Tá tudo na coluna A, o que não é legal. Como eu tenho aqui, ó, data, filial, código cliente, código produto, quantidade, preço, valor total, eu queria ter isso em várias colunas para poder ter uma tabela, fazer análises com elas, dashboards e tudo mais elaboradozinho. Da forma que tá, a gente não consegue fazer isso, mas tem uma ferramenta, tanto no Excel, que a gente consegue utilizar dentro do VBA, que é a texto para colunas, que vai separar essas informações em várias colunas para a gente. Por quê? Todas as informações estão separadas por vírgulas. Então a gente pode falar para o Excel o seguinte: Excel, pega essa coluna e divide nas próximas colunas separando por vírgula. Então sempre que o Excel encontrar uma vírgula, ele vai jogar
pum, na outra coluna, pum, 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 e vai ficar ali bonitinho. Como é que a gente faz isso dentro do VBA? Eu vou falar o seguinte para ele. Ó, VBA, aqui ó, depois de ter fechado o arquivo de texto, fechou o arquivo de texto, já colocou as informações lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Range, o que significa range? É um intervalo de células ou uma célula específica. O cells a gente usa quando a gente está falando de uma célula, o range a gente pode utilizar em ambos os casos, com uma célula ou um intervalo de células. Como é que eu coloco aqui o intervalo? Da mesma forma que a gente coloca quando a gente escreve o intervalo dentro do Excel, que seria de A1 até A, cadê? 3911. Ou melhor ainda, a gente pode selecionar a coluna A inteira, que fica bem mais fácil. Seleciona a coluna A inteira. Como é que a gente fala que a gente quer pegar a coluna A inteira? A, dois pontos, A, fecha aspas, fecha parênteses. Aqui eu estou me referindo ao intervalo da coluna A. Ponto. Como é que eu uso a ferramenta texto para colunas neste intervalo? Eu vou colocar aqui o nome dela, só que tem que ser o nome em inglês, que é Text to Columns. Dou um tab, tá lá. Agora, se você já utilizou essa ferramenta texto para colunas, se não utilizou também não tem problema nenhum. Vou pedir pro pessoal deixar um cardzinho aqui dessa ferramenta do Excel, que é o texto para colunas, mas você vai ver que é muito tranquilo. O que ela faz? Ela separa os valores de uma coluna para várias outras colunas de acordo com um delimitador. No nosso caso, a gente já viu que esse delimitador é a vírgula. Então eu tenho que falar isso para a nossa função aqui no VBA. Como é que eu falo isso? Eu chego aqui, ó, dá uma olhada, quando eu dou espaço, olha a quantidade de argumento que eu tenho aqui. São vários argumentos que ele pergunta. O que a gente vai separar? O espaço, ponto e vírgula, a vírgula, sei lá, um traço, um hífen, uma barra. O que vai separar? E a gente vai utilizar a vírgula. E como é que é a vírgula? Esse daqui, ó, coma, dois pontos igual, true. O que eu estou falando para ele? O nosso separador é a vírgula, porque eu coloco vírgula e dois pontos igual, verdadeiro. É esse que vai ser o nosso separador. Perfeito, aqui está ótimo. Agora sim eu posso rodar esse meu código. Ele vai pegar, primeiro, todas as informações do meu arquivo de texto e depois vai fazer o quê? Pegar a coluna A e jogar texto para colunas. Vai ficar tudo bonitão. Vamos ver como é que isso aqui está funcionando? Ó. Ctrl B. Vou deletar todas essas informações para você ver que está tudo funcionando direitinho. Ó. Deletei. Vou dar um Ctrl B de novo para salvar a planilha. E agora, ó, F5, deu uma carregadinha. Se eu chegar aqui, pronto, temos lá a nossa planilha bonitinha, com as informações dispostas em várias linhas e colunas, as informações que a gente tinha no arquivo de texto e pronto. Toda vez agora que você for pegar aquele arquivo de texto, você não precisa reescrever seu código. Ou aquele arquivo, ou qualquer outro arquivo, é só você pegar aqui a nossa máquina que a gente criou, F5 e pronto, ela executa tudo ali para você e você vai conseguir agora ler arquivos de texto. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, lembra de deixar o seu like no vídeo. E aquilo que eu sempre te peço, se você chegou até o final do vídeo, então se você tá me ouvindo falar aqui, deixa aqui nos comentários que você chegou até o fim. Coloca aqui, ó, hashtag até o fim, Diego, que é a hashtag que a gente usa para me deixar saber quem chegou até o final de cada vídeo. Eu acho muito legal quem começa e termina o vídeo. Espero que você tenha gostado. Lembra de deixar esse comentário que eu pedi, o seu like no vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e lembra também que a planilha e aquele mini curso que eu tinha falado lá no começo estão aqui na descrição. Dito tudo isso, podemos terminar aqui a aula de hoje e te vejo na próxima.